Oi, segundo ano, tudo bem? Como vocês estão aí na sala? Como está a turma? Professor, essa turma tem feito as atividades? Estão bem? Olha lá, hein, pessoal? Depois vão chegar os registros aqui pra gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o quê? Primeiro, deixa eu perguntar para vocês. Gostaram da última aula? Onde nós falamos sobre as nossas questões, praticamos ali, vocês viram de quantas formas elas podem aparecer para vocês? Pois é, então nós teremos outras aulas também, com o Decolando, aulas somente das questões. Pode ser um texto, pode ser uma imagem que você vai ter que analisar o todo, não fazer uma interpretação ali separada, porque aí eu não consigo chegar à minha resposta, não é assim? Tá bom? Então nós teremos, daqui a mais umas 3, 4 aulas, nós vamos ter outra só sobre o Decolando. Mas e hoje, segundo ano? Já abriu seu caderno aí, colocou a nossa aula 61.1 e nós vamos trabalhar texto. Percebam, todas as aulas, agora a literatura vai ficar um pouquinho de lado, mas ali eu tenho leitura. Quando eu vou fazer meu Decolando? Leitura. E agora a produção textual. Percebam que a leitura ela nos acompanha somente no componente de língua portuguesa? Não. Nós temos em todos os componentes. Como é que eu vou resolver bem o meu exercício de química, matemática, história, geografia, se eu não tiver uma boa leitura? Concordam? E hoje a nossa aula vai ter bastante leitura. O que eu vou precisar? Que vocês acompanhem, que vocês percebam o que é um texto não linear. Como é que eu vou identificar, professor, esse texto não linear? E os tipos de narradores eu conheço? Quando eu vou narrar, mas eu também participo. Qual é a denominação? Certinho? Então coloque aí no seu caderno, 61.1, e vamos para a nossa leitura. O que o nosso texto traz hoje antes de iniciarmos a nossa aula? Vamos na tela. O que nós temos aqui? Vejam bem, ele vai começar assim. O discípulo de Oscar Wilde. Acompanha bem, porque durante a leitura você já vai perceber qual é a temática, tá certo? Quando Narciso morreu, o lago de seu prazer mudou de uma taça de águas doces para uma taça de lágrimas salgadas. E as Oreades vieram chorando pela mata com a esperança de cantar e dar conforto ao lago. E quando elas viram que o lago havia mudado de uma taça de águas doces para uma taça de lágrimas salgadas, elas soltaram as verdes tranças de seus cabelos e clamaram: nós entendemos você chorar assim por Narciso, tão belo ele era. E Narciso era belo? Disse o lago. Quem pode sabê-lo melhor que você? Responderam as Oreades. Por nós ele mal passava, mas você ele procurava e deitava em suas margens e olhava para você, e no espelho de suas águas ele refletia sua própria beleza. Então, gente, olha só. Vamos continuar aqui. E o lago respondeu: mas eu amava Narciso, porque quando ele deitava em minhas margens e olhava para mim no espelho de seus olhos, eu via minha própria beleza refletida. Agora sim, olha aí, você fez a leitura e o que você percebeu? Aqui eu não vou dar nenhuma dica, tá? O que você pôde perceber através dessa história? Narciso, quem já ouviu falar em Narciso? Qual é a temática? Qual é a história que traz aí? Ele acha belo que não é espelho? E por quê? É aquele momento de reflexão. O que é que você compreendeu da leitura? O que ele está te convidando a trabalhar no dia de hoje? Será que essa temática que você vai identificar aí acontece ainda? Quando eu digo assim, eu não acho, o que não é espelho para mim não é belo. E aí?
aquele minutinho para vocês. Você pode fazer sempre aquela roda de conversa, bem rápido. Ou então você e seu colega que está aí ao seu lado, que senta pertinho de você. A turma lá do fundão. E aí? O que vocês perceberam através da leitura? Certo? Vamos voltar aqui para a tela. Então, após a leitura e após a imagem que nós temos aqui, olha, e o lago respondeu, mas eu amava Narciso porque, quando ele deitava em minhas margens e olhava para mim no espelho de seus olhos, eu via minha própria beleza refletida. Então, fica para os senhores. O nosso em tom de conversa, agora que vocês já... Cada um, vamos ver quem aí na sala acertou a ideia da leitura. Então, o texto, pessoal, refere o mito clássico de Narciso, o homem que se apaixonou pela própria imagem refletida em um lago. E o que mais aconteceu? Daqui para frente, lembraram? Já ouviram? E acabou se afogando. Aqui, a história é contada a partir da perspectiva do lago. Percebemos que ele também amava Narciso, porque conseguia se enxergar nos olhos dele. Assim, o conto breve, lembram aí que nós já tivemos essa aula de conto, que é uma narrativa rápida, que vai trazendo os personagens, conta uma história bem rápida para a gente. O conto breve traz uma reflexão interessante acerca do próprio amor, a possibilidade de procurarmos a nós mesmos, quando nos envolvemos com os outros. Então, fica aqui para a turma esse momento de reflexão, certo? Então, o mito clássico de Narciso. Mas e sobre o nosso autor? Quem aí já ouviu falar em Oscar Wilde? Alguém já ouviu falar? É sempre uma curiosidade. Eu quero saber um pouco mais, professora. Você pode pesquisar, tá bom? Então, quem foi? Foi um importante escritor irlandês, conhecido principalmente pelas suas peças de teatro e pelo seu único romance, O Retrato de Dorian Gray. O autor também escreveu diversos contos infantis, novelas. Quando eu falo em conto, eu já sei como é que eu vou encontrá-lo. Novelas, poesias, foi mestre em criar frases irônicas e sarcásticas. Esse termo, irônica e sarcástica, vocês lembram aí? O que é uma pessoa irônica? Quer dizer uma coisa, fala brincando, na verdade é outra, não é assim? E o sarcasmo também, sempre tirando gracinha, sempre dando aquelas alfinetadas, senhores. Bom, então vamos lá. Colocou no seu caderno? Produção textual, enredo linear e tipos de narrador. Então vejam, o que nós vamos aqui estudar? Na verdade, à medida que a leitura for acontecendo, os conceitos, os exemplos, você vai perceber, professora, eu já conhecia, eu já fazia dessa forma. Quais os tipos de personagens, quais os tipos de narradores que você conhece? Você que já está aqui no segundo ano, você está a um passo do terceirão, não é assim? E quando as atividades, o decolando chega, que fala do narrador? Ah, esse narrador aqui é onisciente. Então, qual é? Como é que eu vou fazer para encontrá-lo? Quando eu vou identificar? Então, aqui vocês vão perceber que vocês já conhecem. Algumas palavras é que aparecem de forma diferente, tá bom? Por quê? Quando nós falamos a questão da produção, da escrita, a produção textual, você começou a escrever agora? Já estamos aqui no segundo ano. Então, veja o que a sua bagagem traz. Já faz um tempo, né, gente? Então, a cada ano, primeiro ano, o que eu aprendi? Ai, professora, eu gosto muito de escrever. Ótimo. E aí você vai só separando. Quando eu quero utilizar esse tipo de narrador, ok, ele cabe aqui na minha escrita? Não, mas eu quero modificar. Qual o outro que eu conheço? Certo? E aí eu vou precisar que vocês tenham, assim, bastante atenção, porque é uma aula, pessoal, que tem, sim, bastante texto, nós precisamos identificar, nós precisamos fazer essa leitura juntos para que você consiga perceber o que é um texto não linear. Quais são as ferramentas que eu preciso para fazê-lo? Tá certo? Vamos lá? Já colocou aí o título no seu caderno?
Certo, vamos aqui para a tela. Então, nós temos aqui o enredo não linear e tipos de narrador. O que a gente oferece aqui? Cada uma das histórias que lemos, olha lá, ouvimos ou escrevemos, é contada por um narrador. Tudo bem até aqui? Então, você vai fazer a leitura, você ouve ou você vai escrever e sempre eu tenho ali o meu narrador. A maneira de apresentar o enredo e os personagens e o processo narrativo como um todo depende do autor da história. É ele que vai conduzir. Eu tenho início, meio, fim. Como isso acontece? Então, aqui o autor da história vai conduzir essa narrativa, certo? Cada autor conta de um modo diferente, de acordo com a sua perspectiva, a sua emoção, esse ponto aqui é bem importante, seus valores, sua percepção, suas referências e relações com o mundo narrado. Nos exercícios de leitura, o que acontece? Assim como nas experiências de escrita, é fundamental a preocupação com o narrador. Então, qual a palavra que a gente deixa marcada aqui, pessoal? Coloque aí. Então, vamos falar aqui, durante a nossa aula, sobre o nosso narrador. Toda narrativa é formada por uma sucessão de fatos, sendo o enredo responsável pela sua descrição, de forma linear ou não. O desenvolvimento da história gira em torno de um conflito. Não é assim? A partir de um conflito, você vai desenvolver o seu texto. Situação que determina o nível de tensão e ou expectativa do que está sendo contado. Então, de repente, eu tenho um problema, uma situação. Como é que eu vou escrever? Qual vai ser o meu espaço? Onde vai acontecer? Qual é esse ápice? Como que eu vou desenvolver a minha narrativa? Vamos fazer juntos? Ou então acompanhe aí, mas em silêncio, ouvindo que eu vou ler aqui para vocês. Vamos ver. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia, vamos lá, monstros apocalípticos? Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo, a verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira e irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo, desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. E aí, segundo ano, o que você compreendeu da leitura? Hein? Vocês acompanharam aí? Ela tem o início, meio e fim, ela fala sobre o quê? Eita, ela está confusa. E aí, turma? Fica também para a gente analisar aqui, tá? Tudo no mundo começou com sim. A pontuação, a linguagem, uma linguagem mais simples. O que você compreendeu?
Vamos para frente. Tipos de enredo. Marque aí no seu caderninho, no seu material. Nós temos aqui linear. Então, o que isso traz para a gente? Como que acontece? As ações seguem uma ordem cronológica, são organizadas de acordo com o fluxo de temporalidade. Então, dentro do quando eu falo tipos de enredo, quando eu apresento aqui o linear, o que eu tenho que ter em mente, turma? A apresentação, certo? Aquele início. Depois eu tenho o quê? O que vai aparecer para mim? A complicação. O clímax, onde você faz a leitura e pareita, e agora o que vai acontecer? O desfecho, tá? Então, olha só, deixa eu olhar para vocês aqui um pouquinho, para a gente dar uma conferida nessa estrutura. Então, quando eu falo em linear, o que ele aparece? A apresentação, você aí que gosta de produzir. Vou fazer minha produção aqui, professor, e vou trazer a minha apresentação, a complicação e aquele momento que você chega da leitura e fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? O ápice, o que vai acontecer? Compreendi. E depois vem o que? Olha lá, o desfecho, certo? Você que já tem esse hábito de escrever, porque as produções que eu vi ano passado de vocês, ó, parabéns! Então, você já tem esse domínio. Às vezes, vem aqui só para... Ah, ok, professor, linear. Então, eu já sigo essa pegada, certinho? Vamos voltar aqui para a tela. Aí, o desfecho, concluí, falei, linear, apresentação, complicação, o clímax, aquele ponto máximo, e vem o nosso desfecho. Mas, como eu falei para vocês, segue a leitura. Um jardineiro desceu ao fundo de um poço para tirar seu cão que caíra lá dentro. Pensando que seu dono descera para enfrentá-lo, ainda mais, o cão voltou-se contra ele e mordeu-o. O jardineiro saiu do poço lamentando sua dor. Bem empregado, quem mandou eu querer tirar do aperto? Quem lá se meteu voluntariamente. Eita, gente, o que dá para a gente refletir aqui, hein? Qual é a mensagem desse pequeno trecho para você? Ele fecha assim, quem mandou eu querer tirar do aperto quem lá se meteu voluntariamente? Foi porque quis, né? Bom, esmiuçando aquela estrutura, quando nós falamos em apresentação, o que nós temos, senhores? Vamos lá, segundo ano? Eu já sei, quando eu tenho a minha introdução, professora, o que é? É aquela parte em que os personagens começam a ser apresentados. E alguns dos elementos que indicam como a história será contada, a exemplo do local e tempo, certo? A apresentação é aquele momento que você vai ali na tua escrita ou na tua leitura identificar quem é quem, né? Quando nós falamos na complicação ou desenvolvimento, o próprio nome já traz para a gente uma referência, já traz para a gente o que eu vou encontrar. Nesse momento aqui, que o autor apresenta o acontecimento que irá provocar algum tipo de ação, certo? Levando o enredo ao ponto de alta tensão ou emoção. Aí vai depender muito de como você vai fazer essa leitura. O clímax é a parte de maior tensão e drama. Você começa a ler, aí quando chega, eita, o que será que vai acontecer agora? Pronto, clímax, né? Pois a ação atinge seu momento mais marcante. E o nosso desfecho, que nós conhecemos também como a nossa conclusão, é aquele trecho em que há a solução do conflito e a revelação do futuro dos personagens. O público se depara com uma mensagem que pode ser de caráter moral. E aí nós vamos lembrar de quê? Quando nós falamos aqui, o nosso caráter moral traz uma mensagem, traz um ensinamento, vamos lembrar das nossas fábulas, certo? Segundo ano. Mas vamos embora. E o não linear? Então, esses tipos de enredos, quando eu tenho linear, ele apresenta de uma maneira, mas quando eu vou falar do não linear, o que ele traz? O que você consegue perceber aí? Então, nós temos aqui, desenvolve-se descontinuamente. Olha, com saltos, cortes, ele não tem uma sequência.
Percebe? Não tem o início, o meio e o fim. Ele vai cortando, ele fala alguma coisa, depois ele para, retorna, cortes, vai e vem na sequência da história. Retrospectiva ou antecipações e rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolve a ação. Quem já leu algo e lembrou agora desse não linear? Né? Porque aqui ele vai falar, não tem aquela ordem que você está acostumado, mas ele tem aqueles cortes. De repente para, volta, vai para algum outro momento, retorna, né? Então o tempo cronológico dos relógios mistura-se ao tempo psicológico, as duração das vivências dos personagens. O espaço, objetivo, exterior, também se mistura, pessoal, aos espaços interiores da memória e da imaginação. Certinho? O que é que nós podemos marcar no texto, no enredo não linear? Então, o que é que eu vou encontrar? Como que ele vai aparecer aqui pra gente? A narrativa inicia pelo fim. Olha aí. Alguém tem algum exemplo aí na sala para comentar? Vão lembrando. O enredo sofre descontinuidade. Eu estou acostumado, meu início, meio e fim, de repente dá uma pausa na minha leitura. E aí? Aguardando aqui os senhores colocar aqui. Vou esperar, viu? Com antecipações e retrospectiva, o tempo psicológico invade o tempo cronológico. Então, coloque aí, não linear. E como que nós vamos provar isso aí? Aqui nós temos o capítulo 1, o óbito do autor, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem? Nosso Machado de Assis. Olha como começa aqui. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi o outro berço, a segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Viu aqui, pessoal, o exemplo? E segue. Aqui é só um trechinho para vocês, tá? Mas nós podemos colocar também, você pode colocar um ou dois aí no seu caderno, no seu material, alguns exemplos de enredo não linear. Ai, professor, eu quero fazer uma leitura depois. Perfeito! Aqui nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Pulp Fiction de Quentin Tarantino, filme, Poderoso Chefão, Crime e Castigo, 100 Anos de Solidão, Amnésia de Christopher Nolan. E vejam aqui para vocês o que eu acabei de fazer a leitura, identificando não linear, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui, vamos agora para um novo momento. Vejam, vocês fecharam, né, já colocaram aí, observaram, acompanharam os exemplos. Falei aqui sobre a questão do enredo, quando eu tenho linear, qual é a estrutura apresentada, mas quando eu tenho não linear também, que tem aquele corte, para, faz uma outra fala, depois retoma, não tem problema, você vai identificar, certo? Mas agora, nós vamos começar tipos de narrador. E aí? Uma pergunta para vocês aí. Qual o narrador que você conhece? Quais são os tipos? Você consegue classificá-los, identificar? Professora, quando eu começo a fazer a leitura, eu já percebo de que forma ele se apresenta. Não é assim, segundo ano? Perfeito. Vamos para a tela? Coloque aí no seu caderno tipos de narrador, na tela. Vamos lá. Aqui, o narrador de um texto ficcional não é o autor. É uma voz imaginária escolhida pelo autor de acordo com o tipo de história a ser elaborada. Então, vai depender muito da minha proposta, o que eu quero. O que eu quero que essa voz faça? Qual é o meu objetivo? Foco narrativo em primeira pessoa.
e em terceira pessoa. Então aqui nós vamos começar esse foco narrativo, eu. E aí o que mais que você pode produzir, né? Então, o narrador personagem. Quando eu falo aqui para vocês narrador personagem, o que você já imagina aí? Será que ele participa ou não? A maneira de contar do narrador personagem é fortemente marcada por características subjetivas, emocionais, participa, olha lá, então já coloque aí, participa do enredo e o preenche com suas opiniões e sentimentos. E por isso, a história sempre é contada na primeira pessoa do singular ou plural. A primeira pessoa do singular, pessoal, eu, e a primeira do plural, os senhores conhecem também, nós. Então, o narrador personagem participa, vou apagar aqui, tá? Que é só uma demonstração para vocês. Ele participa do enredo e aí vai preenchendo suas opiniões e sentimentos, tá certo? E eu vou lembrar o quê? Sempre vai ser contada. Eu tenho a possibilidade, primeira pessoa, singular ou plural. Marque aí. A voz era a mesma de Escobar, o sotaque era afrancesado. Expliquei-lhe que realmente pouco diferia do que era e comecei o interrogatório para ter menos falar e dominar assim a minha emoção. Vão percebendo aí? Olha lá, minha emoção. Mas isto mesmo dava animação à cara dele e o meu colega do seminário ia ressurgindo cada vez mais do cemitério. Ei-lo aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito, total, o mesmo obséquio e a mesma graça. Então aqui eu tenho o exemplo do meu narrador personagem. Vamos lá. Narrador observador, segundo ano. A gente já traz uma ideia, né? Se não tivesse aqui o trechinho, eu já ia perguntar para vocês. Quem aí na sala já diz aqui para mim qual é o narrador observador? O nome já traz uma sugestão para a gente. Ele é imparcial, é objetivo, mas conhece todas as circunstâncias envolvidas na trama, tá? Entretanto, não conhece intimamente os personagens, a exemplo de pensamentos, desejos e experiências passadas ou futuras. Então, eu estou aqui observando, né? Não conheço intimamente, mas estou observando. Vamos ao nosso exemplo. Fim na parede e, além dela, a vida do vizinho. Irritante a princípio, ruídos, pancadas, tosse, tudo interferindo, infiltrando-se. Depois, aos poucos, familiares. Sabia-lhe o banho, as refeições, as horas do repouso, a cada gesto um som. E no som, recriado, o via mover-se em geometrias idênticas às suas. A sala, o quarto, o corredor. Tranquilo? Nosso narrador onisciente. E agora? Falamos ali do observador e o outro que participa. E agora, pessoal? É aquele que sabe tudo sobre os personagens. Sentimentos, emoções, intimidades, mesmo quando não faz parte da história. Como tem todo esse conhecimento, pode atuar com voz, narrada em primeira pessoa. Marque aí, narrador onisciente com essas características. E opinar diante do comportamento dos personagens. Usa o discurso indireto para revelar tanto o passado quanto o futuro dos envolvidos. E o nosso exemplo, para a gente marcar esse narrador onisciente. Ganhar a paz na renúncia do amor. Ele, que era de gesto violento, não tinha coragem de arrancar a faca do coração. Ah, quanta vergonha na partida em que havia ido às 2 da manhã, debaixo de chuva, espiar a janela fechada, sem sequer chover ele que chorava. Não enxugava a lágrima quente, fria, no canto da boca. Eita! Aqui, gente, olha só. O que eu trago aqui para vocês? O uso do pretérito mais que perfeito e a verossimilhança da narrativa, o real. Quanto mais verdadeiro vai aparecendo aqui, melhor. Então, os verbos no pretérito mais que perfeito, do modo indicativo, indicam o quê? Um tempo verbal que remete a fatos totalmente concluídos, que se deram antes de outros fatos, mas também concluídos. Aqui,
você pode aí marcar no seu material. O uso desse tempo verbal ele pode ser considerado um fator de coerência do texto narrativo, tá? Pois torna os personagens mais verossímeis, traz aqui para o real, para o verdadeiro, ao apresentar ao leitor fatos de seu passado que justificam a situação em que se encontram no presente da narração. Então, tudo aqui é apresentado para vocês dentro da narrativa. Qual o tipo de personagem, como ele apresenta, como ele é apresentado através da minha leitura ou através da minha produção. E aí, para a gente fechar, tá? Nós ainda temos o efeito lírico e a condensação da linguagem. Vamos ver, através do nosso exemplo? Chovia, ela aninhava-se nos seus braços, a face trêmula das gotas na vidraça. Cada gesto uma descoberta. A maneira de erguer o rosto para o beijo e de sorrir. Aplacada depois do beijo, estendida nua entre as flores desbotadas do sofá. Eu não gostei de outro. Mentia. Bem, ela mentia. Doente de amor. Quero que você venha por cima de mim, nunca mais livre do teu peso. Olha aí, gente, o lirismo. Conseguiram perceber quando eu falo aqui em lirismo? O efeito lírico e a condensação da linguagem. É possível você fazer uma segunda leitura e sinta. Vamos fazer juntos agora? Professor, vamos lá, segundo ano. Eu quero agora ouvir vocês. Estou ouvindo, hein? Olha aqui o meu imaginário colocando em prática. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Chovia, ela aninhava-se nos seus braços, a face trêmula das gotas na vidraça. Cada gesto uma descoberta, a maneira de erguer o rosto para o beijo e de sorrir, aplacada depois do beijo, estendida nua entre as flores desbotadas do sofá. Eu não gostei de outro, mentia, bem ela mentia, doente de amor, quero que você venha por cima de mim, nunca mais livre do teu peso. Eita, gente, olha, a leitura, o que acontece? Quando você faz uso da leitura, mas você não ler por ler, sabe aquela coisa assim de obrigação, eu vou logo fazer essa leitura aqui, estou lendo, né? Estou aqui lendo com vocês, mas o meu pensamento está em outra situação. Será que eu vou conseguir captar bem a mensagem? Será que eu vou conseguir compreender a mensagem do eu lírico? Será que eu vou conseguir perceber qual o narrador? Será que ele participa ou ele só observa? Conseguem compreender essa ideia? Então, gente, é uma aula assim. Temos muitas leituras? Temos, mas me digam uma coisa. Não é uma leitura interessante em que você vai acompanhar e vai identificar o conceito? Eu tenho que ter o meu conceito, mas eu tenho que ter um fragmento que case com aquilo que está sendo explicado para vocês. Percebem? E aí eu vou deixando os senhores por aqui, mas eu retorno com a nossa revisão. Tudo bem? Até daqui a pouco, pessoal!